Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson, claro, vou acompanhar vocês neste momento. O que nós teremos nesta aula, colocando aí para vocês o nosso momento, o nosso objeto de conhecimento, hoje, revisão e avaliação. Então, vamos relembrar alguns assuntos que já foram estudados e prestem bastante atenção para que vocês possam fazer uma boa prova, uma boa avaliação, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Começamos a nossa revisão relembrando alguns conteúdos, então vamos ao primeiro ponto que vocês devem prestar bastante atenção, ao tema. O que é o tema, gente? O tema é o assunto mais amplo, geral, sobre qual o texto vai falar. Pense no tema como uma grande área de conhecimento. Exemplos de tema que você pode encontrar em um texto: ciência, tecnologia, indústria, educação. Então, essas palavras aí indicam temas gerais que abordam diversos conteúdos, diversos assuntos. E por falar em assunto, o que é o assunto? O assunto, gente, é um recorte específico dentro do tema. É o que o texto realmente vai abordar, tá bom? Então, é um recorte, é uma parte do tema que será abordada. Então, um texto, ele pode abordar, dentro de um assunto como tecnologia, ele pode abordar especificamente a inteligência artificial no dia a dia, a IA, segurança de dados na internet. Então, percebo que esses dois assuntos que estão aí ao lado dessa coluna do tema, que é tecnologia, percebo que todos eles se relacionam a esse tema, tecnologia, mas são recortes dos temas, são pontos específicos que são abordados em relação à tecnologia, ok? E, claro, toda vez que um texto traz um tema, um assunto específico, ele pode te apresentar fatos e opiniões sobre determinado assunto. E aí, quando nós falamos em fatos, o que é um fato? Fato é algo que realmente aconteceu ou que existe e que pode ser comprovado. Então, memorize esse ponto. O fato, ele pode ser comprovado, ele é uma verdade. E ele não depende da opinião de ninguém. O fato sempre será daquele modo como ele é concebido, certo? Então, percebam que dentro de um texto que aborda a temática de tecnologia e especificamente aborda o assunto segurança de dados na internet, eu posso ter fatos abordados dentro desse texto. Então, observe, casos de abertura de contas bancárias ou realização de empréstimos usando dados pessoais roubados têm sido registrados com frequência. Percebam que esse enunciado aí, esse pequeno parágrafo aí, é um fato. Por quê? Porque eu posso comprovar. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, no Banco Central, no site do Banco Central, ou qualquer outro site, você vai encontrar dados, reportagens, notícias, todas elas falando e abordando sobre fraudes realizadas aí com o roubo de dados, certo? Então, percebo que isso é um fato que pode ser comprovado de maneira muito fácil com uma breve pesquisa na internet. Outro fato que eu posso colocar em relação ao tema aí de tecnologia, especificamente o assunto de segurança de dados na internet, é esse outro que eu coloquei. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrou em vigor no Brasil em 14 de agosto de 2018, estabelecendo regras sobre a coleta, uso e armazenamento de dados pessoais. Observem que essa lei, a data em que ela foi publicada, que ela entrou em vigor, certo? E o conteúdo dela, eu também posso comprovar. Basta eu fazer uma pesquisa muito rápida no site da Casa Civil, do Governo Federal, que você vai encontrar a lei, a data da publicação e o conteúdo dela. Então, percebam que essa lei, a data em que ela entrou em vigor, ou seja, quando ela passou a valer no Brasil, e o conteúdo dela é um fato. É um fato que eu posso comprovar rapidamente com uma breve pesquisa lá no site da Casa Civil, no site do Governo Federal. Você vai encontrar essa lei de maneira muito fácil e rápida, certo? Então, percebam que os fatos, eles são acontecimentos reais, certo? E perceba que o fato, ele é independente de opinião. Ele sempre será daquele modo, independente de quem o observe. E outro ponto importante, um fato sempre pode ser comprovado por pesquisas científicas, por dados estatísticos em sites confiáveis. Você sempre vai conseguir comprovar um fato.
Agora, a opinião é algo muito subjetivo, é um julgamento, uma avaliação, é algo pessoal. E a opinião ela vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, percebam que a opinião, o que é uma opinião? Colocando aí para vocês o nosso texto. É a ideia de alguém sobre um assunto. É um juízo pessoal, uma forma de ver as coisas. E aí, o nosso texto diz, um texto argumentativo sempre vai ter uma opinião principal que ele quer defender, ok? E aí, observem que a opinião, gente, ela também pode ser chamada nos textos de tese, posicionamento, ponto de vista. Então, perceba que a opinião assume diversos nomes, aí a depender do texto em que ela aparecer. Nos textos dissertativos, sempre você vai ter uma tese, um ponto de vista sendo defendido, ok? E aí, claro, vamos aos exemplos, colocando aí para vocês. Olha só, o nosso fato, que nós já mencionamos, casos de abertura de contas bancárias ou realização de empréstimos usando os dados pessoais roubados têm sido registrados com frequência. Isso é um fato. Agora eu posso ter opiniões diversas relacionadas a esse fato. Observe essa opinião de alguém que coloca a culpa no banco. Olha só, os bancos não investem o suficiente em segurança digital e validação de identidade, facilitando a ação dos golpistas. Percebam que isso é a opinião de uma pessoa que coloca a culpa nos bancos que não investem em segurança suficiente. Mas será que os bancos não investem nisso, os bancos brasileiros? Será que a gente pode afirmar isso de forma categórica? Como eu vou comprovar? Percebam que a opinião é um tanto difícil de você comprovar. Por quê? É um julgamento pessoal, é a forma como alguém pensa sobre algo. Outro exemplo de opinião, observem que eu posso ter opiniões diferentes em relação a esse fato. Perceba que essa segunda opinião coloca aí, as pessoas são descuidadas com seus dados pessoais, compartilhando informações em sites não seguros ou clicando em links suspeitos. Observem que essa opinião aí é de uma pessoa que coloca a culpa em quem? Nas pessoas, nos usuários do banco. Então percebam que, diferente da outra opinião que coloca a culpa nos bancos, essa pessoa aí tem uma opinião diferente, coloca a culpa nas pessoas, nos usuários, ok? Será que eu posso afirmar de maneira categórica que todas as pessoas são descuidadas dessa forma? Percebam que não, eu não posso comprovar isso. Então, eu tenho claramente uma opinião aí, ok? Mais uma opinião para que seja colocado, para que sirva de exemplo para nós. Olha aí, não há um único culpado, é uma combinação de falhas na segurança das empresas, desinformação dos usuários e a sofisticação cada vez maior dos golpistas. Observe que agora essa pessoa tem uma opinião diferente das outras duas que foram apresentadas. Percebam que ela vê a situação, esses casos de fraude, de abertura de contas, ela vê como algo muito mais complexo do que realmente é apenas colocar a culpa em um banco, nas instituições bancárias ou no usuário desses bancos, dessas instituições financeiras. Percebo que aí ele visualiza, ele tem a opinião de que há uma combinação muito grande de falhas na segurança, desinformação dos usuários e também na sofisticação, ou seja, no aperfeiçoamento para fraudes que os golpistas fazem, que eles se especializam nisso. Então, percebo que é algo muito complexo, é uma opinião de outra pessoa, uma opinião diferente das outras, e percebam que a opinião sempre vai mudar de pessoa para pessoa, ok? Então, a opinião é um julgamento, é algo pessoal, será diferente entre as pessoas. De pessoa para pessoa, a opinião pode mudar, ser uma opinião completamente diferente, ok? Toda vez que você apresenta uma opinião em um texto, você precisa defender essa opinião. Em textos argumentativos, dissertativos, sempre existe a necessidade de defender a opinião para que você possa comprovar essa opinião, persuadir a outra pessoa, de repente, a pensar da mesma forma que você tem que fazer o uso de quê? De argumentos, que são os recursos da nossa língua para defender uma opinião. Então, o argumento é a razão, a justificativa, o porquê de alguém ter uma opinião. São as informações, dados, exemplos que a pessoa usa para tentar nos convencer dessa opinião. E aí vamos ao exemplo. Na pessoa que tem a seguinte opinião aí, de que as pessoas são descuidadas com seus dados pessoais, compartilhando informações
em sites não seguros ou clicando em links suspeitos. Percebam que qual argumento eu posso utilizar para defender essa ideia, esse ponto de vista? Observe que eu posso colocar esse argumento aí, que muitas pessoas utilizam senhas fáceis de adivinhar, como por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou a data de nascimento. Ou repetem a mesma senha em vários serviços. Quando um site sofre um vazamento, todas as contas do usuário que utilizam aquela senha ficam vulneráveis. Isso demonstra uma falta de cuidado básico com a segurança. Observem que esse argumento aí, ele coloca justamente, ele apresenta justamente o fato das pessoas usarem senhas fáceis, certo? Para as pessoas, ou a mesma senha em diversos sites. Isso acaba tornando a possibilidade de fraude muito maior. Outro argumento para defender essa opinião, eu poderia dizer também que a maioria das pessoas não sabe identificar e-mails ou mensagens de textos falsas que se passam por bancos, empresas de entrega ou órgãos governamentais. Ao clicar em links maliciosos ou fornecer dados em páginas fraudulentas, elas entregam suas informações de bandeja para o criminoso. Então, observem que aí nós temos um argumento que apela justamente para o fato das pessoas não terem uma consciência, não serem educadas para reconhecer e-mails, mensagens falsas que vêm com aqueles links pedindo que você clique. Perceba que esses links, eles são exatamente o meio para roubar os seus dados, certo? Para hackear o celular, para fazer com que você acabe fornecendo essas informações para os bandidos. E observem que esse argumento, ele sustenta a ideia de que as pessoas, certo, acabam não tendo tanto cuidado com as suas senhas e acabam fornecendo os dados de maneira muito fácil para os bandidos, ok? Então, percebam, vamos lá, recapitulando esse primeiro momento. Tema, ou seja, é a grande área de conhecimento, certo? A temática geral. Assunto, é um recorte do tema. Opinião, certo? A opinião será um julgamento a respeito daquilo que o texto aborda, do fato que o texto aborda. E o fato é um acontecimento que pode ser comprovado, ok? Agora, vamos partir para mais um conteúdo que nós vamos abordar justamente nessa revisão, que é o estudo do cartaz que é um texto que é utilizado em campanhas publicitárias. Colocando aí para vocês, o cartaz é uma peça publicitária feita para ser colocado em lugar visível, como em um muro, no ponto de ônibus ou no mural da escola. O principal objetivo dele é chamar a atenção de quem passa e transmitir uma mensagem de forma rápida e direta. Para isso, o cartaz articula elementos textuais, linguagem verbal, e elementos visuais, linguagem não verbal. Então, quais são os elementos textuais? Que é aqueles que nós utilizamos as palavras para transmitir a mensagem no cartaz. Perceba que os elementos textuais, eles estarão aqui, ó, no título, no slogan e nos textos curtos que são colocados no cartaz, ok? E os visuais, colocando aqui para vocês, nós vamos ter imagens, desenhos, fotos, cores, tipografia das letras, a forma como as letras são utilizadas. Perceba que isso daqui é linguagem não verbal, ok? Então, vamos analisar um cartaz para que a gente possa aí compreender bem esse gênero, para que a gente possa se preparar bem para o nosso momento de avaliação. Então, observem que no nosso cartaz aqui, você já visualiza, pelas informações que você encontra nele, né? Observem que o cartaz diz doe sangue, você pode, e tem a imagem de uma mulher segurando um coração, apontando, né, na direção, como se estivesse dando esse coração para outra pessoa, para a pessoa que está lendo. Então, observem que a palavra sangue já nos dá a ideia do motivo desse cartaz, né? Então, qual é o objetivo do cartaz? O cartaz tem a função de incentivar a doação de sangue. Essa é a principal finalidade desse cartaz. Doe sangue, você pode. Esse enunciado aí já nos coloca, nos traz essa ideia, ok? Relacionada à doação de sangue. E observe que todos os elementos, toda a linguagem verbal e não verbal desse cartaz serão articuladas para fazer com que o leitor, a pessoa que tenha contato com esse texto, seja incentivada, fique
com vontade e faça a doação de sangue, ok? Porque é necessário, sabemos que a doação de sangue é um ato em que pode aí ajudar muitas pessoas e, infelizmente, no nosso país, muitas vezes falta sangue nos hemocentros. Isso colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então, por isso que campanhas como essas são constantes no nosso país. E aí, claro, pensando, quem é o público-alvo? Para quem esse texto foi escrito? Para quem esse cartaz foi produzido? Exatamente para as pessoas que podem doar sangue, ou seja, a população em geral. Claro que existem critérios para que a pessoa possa doar sangue, critérios relacionados a uma idade mínima, certo? Há questões de saúde, também a pessoa tem que estar saudável. Então, perceba que o cartaz é direcionado para toda a população, mas especificamente para quem pode doar sangue. Ok? Seguindo. Aqui na linguagem verbal do nosso cartaz, você observa que nós temos um título e um slogan logo articulado. O slogan é uma frase curta, fácil de memorizar. Perceba que esse slogan também serve como título no nosso cartaz. Observe, doe sangue, você pode. Então, perceba que é uma frase curta, uma frase que você memoriza facilmente e é uma frase que te convida a uma ação por meio de um verbo. Que verbo é esse que te convida à ação? Exatamente o verbo doar na sua forma, do modo imperativo. Doe, ou seja, realize essa ação de doar. Então, o verbo convida, te incentiva a fazer essa doação. Percebam que, junto a esse título e slogan, nós temos outros textos que trazem argumentos para que você possa aí se conscientizar dessa doação e também traz informações a mais a respeito dessa doação. Então, observem que no texto curto nós temos esse enunciado aqui. Perceba que nós temos uma caixa de texto com os enunciados A positivo, O positivo, AB positivo, B positivo, A negativo, O negativo, AB negativo e B negativo. Perceba que esses são os tipos sanguíneos que nós temos aí na raça humana. E observem que o enunciado diz: todos os tipos de sangue importam. Doe sangue. Perceba que tipos de sangue, essa palavra está destacada. Então, perceba que não importa qual seja o seu tipo sanguíneo. Você pode doar e pode ajudar muitas pessoas. E observem que, mais uma vez, nós temos o verbo nos convidando para a ação. O verbo no modo imperativo. Doe, realize essa ação. Incentivando, convidando justamente aquela pessoa que tem contato com o texto a realizar a ação de doar sangue. Além desse texto, nós temos outro no cartaz aqui, que você pode observar, esse enunciado. A sua doação ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure um hemocentro mais próximo. Saiba mais em governo.br/doe sangue. Corrigindo aqui, gov.br/doe sangue, que é exatamente o site onde você pode ter mais informações. Observem que aqui eu tenho um argumento mais forte relacionado ao motivo pelo qual você deve doar, fazendo para convencer você a doar sangue. Olha só, a sua doação ajuda a salvar muitas vidas. Então, percebo que esse é um argumento muito forte. E, mais uma vez, temos os verbos no modo imperativo aqui, convidando a ação. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo, que é o local em que a doação pode ser realizada no nosso país, e saiba mais, se informe, procure saber mais sobre essa campanha, sobre o ato de doar sangue. E aí ele te dá o endereço. Observe que esse enunciado tem toda essa importância, porque traz um argumento, te incentiva mais uma vez a doar sangue e te oferece um local para você pesquisar e saber mais sobre esse assunto. Ok? Isso, linguagem verbal, que utiliza palavras. Agora, a linguagem não verbal. E aí nós temos a imagem. Observe que a imagem de uma mulher sorridente, com as roupas. Percebe que ela está com as roupas aí, branco e em tons vermelhos também, com esse coração, com esse gesto. Isso traz uma ideia positiva para esse ato de doar sangue. Então, percebe que o fato dela estar dando o coração, assim, como ela estivesse dando, é um ato de amor, simbolizando justamente essa ideia de doação de sangue, de ato de amor. Então, tudo isso cria uma imagem, uma ideia positiva em relação à doação de sangue e gera esse efeito de sentido positivo nas pessoas que têm contato com o texto. Também nós temos outras imagens, como, por exemplo, os símbolos
dos locais para você procurar mais informações, como a ouvidoria do SUS, e também os símbolos das redes sociais que são colocados para que a pessoa possa se informar muito mais sobre a campanha. Além disso, nós temos na parte inferior do nosso texto, você observa aí que a assinatura exatamente de quem produziu essa campanha, Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, observem que nós temos os símbolos de cada um desses lugares aí, ou seja, do Governo Federal, do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde também. Ok? Além disso, é importante você observar que o cartaz todo, ele utiliza tons avermelhados. Por que tons avermelhados? Porque estamos falando diretamente de uma doação de sangue, certo? Perceba que esse tom avermelhado, essa cor quente, essa cor remete justamente e diretamente ao sangue, à doação de sangue, ao ato de doar. Ok? E dessa maneira, articulando todas essas linguagens, verbal e não verbal, o texto procura te influenciar, fazer com que o leitor doe sangue. Ok, gente? Então, dito tudo isso, vamos finalizar o nosso momento de revisão aqui.